Estamos aqui mais uma vez no programa Mulheres, através da TV Atualidade, canal 10 da Tubarão. Hoje com uma convidada muito especial, a nossa querida Tayla Medeiros. Ela é uma jovem mulher vereadora aqui do município e vai conversar um pouquinho conosco justamente sobre a função que ela exerce hoje no município. A Tayla é advogada também, né? Uma advogada formada, de uma família de advogados, uma família querida nossa aqui do Butiá. Então é com muito prazer que hoje o nosso programa traz para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor a história dessa jovem que tem se destacado muito no município, na região e no estado, através das ações da militância política que ela tem desempenhado. E inicialmente então, Tayla, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. E a gente gostaria um pouco que tu contasse para as pessoas que estão nos assistindo como é que a Tayla veio parar na política. Pois então, tudo bem, Denise? Eu que agradeço o convite de vocês, né, por estar aqui falando um pouquinho desse meio tão macho, tão homem, né, porque nós temos aí uma dificuldade muito grande ainda temos uma dificuldade muito grande de preencher esses espaços tão masculinos, né? Eu estar na política hoje realmente não foi um sonho da minha vida. Aconteceu. Né? Aconteceu. E eu acho que aquela ânsia e a necessidade de querer fazer mais por um lugar que a gente tem tanto carinho, tanta afeição, tanto amor. E eu acho que depois que a gente é mãe, isso aumenta, isso aflora mais, porque tu pensa que tu tá preparando é o futuro dos teus filhos, o lugar onde tu quer que eles permaneçam. Então isso faz com que nós, mulheres, acabe querendo mais ainda tomar alguns espaços tão masculinos dentro da sociedade. E isso eu falo no geral, município, estado, enfim, país. Eu atribuo muito a questão ser mãe, eu ter vindo parar na política. Por esse lado maternal, essa preocupação, né? Exato. A gente, normalmente, quando se fala em determinadas funções exercidas por mulheres, causa uma certa estranheza. A política, estranhamento não causa, mas talvez um certo olhar diferenciado, sim. Porque a gente sabe que nesses locais onde o machismo ainda predomina muito, uma mulher fazer um enfrentamento perante uma tribuna predominantemente masculina, vamos combinar que não é uma das coisas mais fáceis, porque além de tu ter que defender o teu posicionamento da linha de pensamento que tu representa, tem mais o outro agravante, digamos assim, de tu ser uma estranha no mínimo, né? E eu te pergunto, Tayla, se isso realmente procede, tu tem algumas dificuldades em que a tua palavra seja ouvida, ou tu acha que isso já está mais tranquilo? Assim, Denise, todos os lugares, né, onde nós vamos, a predominância sempre é masculina. Né? A maioria das reuniões, geralmente, muitas vezes sou só eu de mulher, outras vezes tem 2, 3, né? E sempre a maioria é homem. Nós aqui na Câmara de Vereadores de Butiá temos 9 vereadores, onde 8 são masculinos, são homens, e uma mulher que sou eu. Eu vejo uma dificuldade sim, né? E não estou falando diretamente dos colegas vereadores de Butiá, né? Agora eu estou falando numa linha geral, num contexto geral há uma grande dificuldade e eles têm uma prática, às vezes, de querer nos diminuir em palavras, né? Mostrando a imponência deles e nos deixando muitas vezes até sem jeito em algumas situações.
porque nós, mulheres, temos um diferencial muito grande dos homens, que nós trabalhamos muito com o emocional. Né? As coisas são muito, para nós, são muito afloradas, o emocional, tudo que tu trata dentro, independente da política ou de qualquer profissão que tu estejas, tu não tem como tu não trazer o emocional para dentro da história, né? Então isso faz com que nós, mulheres, sejamos mais sensíveis aos assuntos e os homens mais práticos. A praticidade deles às vezes assusta, principalmente nesse meio político, né? A falta da sensibilidade de determinado assunto e de determinado tema. Por mais que eu não estou dizendo que eles sejam ogros, não é isso, né? Existe também muitos que trabalham essa questão do sentimento, mas na maioria das vezes somos nós, as sensíveis. Sim. Mas não é porque somos sensíveis que somos fracas ou nos oprimimos em frente quando nos debatemos ao enfrentamento. Né? Então é bem complicado. E a mulher na política hoje, ela tem muitos outros agravantes que o homem não tem. A mulher hoje na política, para ela entrar na política, para o empoderamento político da mulher, o maior, eu vejo assim, né, o maior apoio que tu tem que ter é em casa. Porque se a família não te apoia, tu não tem como, por exemplo, eu estou aqui agora, eu tenho 2 filhos. Onde estão os meus filhos? A minha filha está com a minha avó, e o meu filho no hospital, com o meu irmão, que pedi para chamar, para ficar com ele lá enquanto eu vim aqui dar a entrevista. Então, se eu não tenho a minha avó que me apoia, eu não tenho o meu irmão que me ajuda, eu não poderia estar aqui. Assim como muitas vezes eu tenho que deixar de ir em eventos, tenho que às vezes sair mais cedo de eventos, chegar mais tarde de eventos, porque eu tenho os meus filhos. Então, para nós isso é um diferencial muito grande em relação à disponibilidade. E hoje na política nós temos que ter disponibilidade. E isso prejudica muito, inclusive tanto o mandato quanto os teus compromissos, né? A questão ser mãe prejudica. Por exemplo, hoje quando me ligaram para mim vir participar da entrevista, que eu adorei, a minha ideia de tarde era dar uma lida, entendeu? Trazer dados, enfim. O que aconteceu? Deu tudo errado, né? Eu tive um problema na escola para resolver das crianças, eu tive um problema com uma amiga que ficou doente, e aí aquela correria e eu não consegui preparar nada para trazer. Né? Então nós temos essa dificuldade que é bem maior quando se fala na questão homem. E ao mesmo tempo é o nosso grande trunfo, né? Porque nós sabemos que as mulheres, não desmerecendo os homens também, dão conta de um universo tão grande que muitas vezes os homens não dariam conta. Né? Então, com certeza, em meio a todo esse monte de imprevisto, tu estás aqui, né? Não deixaste de cumprir os teus objetivos, e isso acontece quando há trabalho, tu precisa viajar para algum compromisso, alguma coisa, tu tem que poder ter a tranquilidade de que alguém está te dando amparo, tem uma rede toda por trás para isso. A gente vai fazer um intervalinho e a gente vai conversar no próximo bloco ainda sobre a política, mas conversando um pouquinho com a Tayla sobre o porquê de tão poucas mulheres ainda nesse universo político. A gente já volta. E nós estamos de volta no nosso programa Mulheres e vamos continuar conversando com a Tayla Medeiros, a nossa vereadora, a nossa advogada. E mulher, né? Mulher como tantas que estamos assistindo agora e que conquistou um espaço importante, mas ao mesmo tempo difícil, né, Tayla? E quando nós fizemos o intervalo, deixei um questionamento para a gente conversar agora um pouquinho, é justamente sobre
poxa vida, a Tayla está lá entre 8 companheiros de trabalho, seria tão bom se a Tayla tivesse uma outra mulher Com certeza. para poder compartilhar dessas angústias, para poder contribuir, para poder agregar. Não para disputar com ninguém, mas para agregar. E por que, Tayla? Por que tem esse problema? A gente sabe que chega na época da eleição, os partidos ficam, né, alucinados para cumprir com a meta de que existe um número X de mulheres que precisam ter na composição no seu rol de candidatos. Por que é tão tímida ainda a participação das mulheres? Na verdade, Denise, nós começamos o erro por aí. A lei não fala que nós temos que ter 30% de mulheres. A lei fala que nós temos que ter 30% de outros gêneros. Nada nos impede de termos 70% mulher e 30% homem. E aí nós já começamos os erros. Por quê? Porque a forma como isso é. Exato, porque nós nos preocupamos em buscar 30% de mulheres. E por que nós não nos preocupamos em buscar 70% de mulheres? Que legal. Então aí já começa o erro esse esclarecimento dos partidos políticos. E outra, os partidos, eles hoje, infelizmente, usam as mulheres. Usam. Porque eles não preparam a mulher para a política, usam a mulher para cumprir uma cota, que não necessariamente deve ser de mulher, né? Atiram as mulheres para dentro de uma política sem estrutura nenhuma, porque a estrutura maior sempre vai para os homens, né? O apoio, a estrutura, enfim, sempre é maior para os homens. As mulheres são usadas, além de cumprir cota, para cumprir legenda. E posterior a isso, somos largadas, quando conseguimos alcançar o objetivo, somos largadas numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, e, enfim, sem o apoio nenhum. Muitas vezes isso acontece. Então, isso é muito triste, porque tu vê que nós temos tantas mulheres competentes e capacitadas para estar hoje ocupando um cargo público, estar hoje como vereadora, estar hoje como prefeita, estar hoje como vice-prefeita, e acabam se reprimindo por essa falta de apoio, por essa falta de esclarecimento, por essa falta de informação, pela falta de ajuda, que nós acabamos perdendo, talvez, pessoas que poderiam estar fazendo uma baita diferença no município, no estado, no país, enfim, né? Nós temos, e isso é geral, tanto homem, mulher, enfim, exemplos não muito bons, mas também temos exemplos muito bons. E infelizmente eu vejo dessa forma hoje, né? As mulheres só não estão mais empoderadas dentro de partidos políticos, da vida pública, porque falta muito isso, né? Falta essa orientação, falta essa vontade também, né? Também, mas falta e aí eu já vou aqui, já vou lá pro sentimento, falta aquele carinho. Vem, vamos construir, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Não, eu preciso de ti para concorrer porque a gente precisa cumprir a cota, porque tu desmotiva. Não, e aí as mulheres vêm, acabam não fazendo campanha porque estão ali só de figurativo, e daqui a pouco são pessoas que têm potencial. E mediante um convite dessa natureza, feito com esse tipo de abordagem, a mulher, como foi citado pela Tayla, tem todo o perfil conciliador, apaziguador, que é preocupado, que pensa no coletivo. Ela se vê, mas eu vou ter que ir. Obrigada. Eu vou ter que ir, porque se eu não for, eu vou prejudicar o partido, né? Meu Deus, eu preciso me doar, né? E acaba sendo uma expressão nojenta, laranja, né? Na verdade. De uma conspiração. E aí aquela mulher volta para casa
com essa imagem e diz para a própria família, olha, eu tô indo, mas não é para ganhar, é só para ajudar o partido. E aí acaba com que as pessoas não acreditem nela. Não acreditem nela no sentido de voto. Sim. Né? Ela mesmo se diminui. Ah, eu não vou votar na fulana porque ela não nem tá aí pra nada, então eu vou votar no ciclano, porque o ciclano tem condições de entrar. Todos têm condições de entrar. Todos têm. Então nós temos é que tratar as mulheres com mais dignidade, com mais carinho, com mais certeza, com mais verdade, com maior, porque elas têm um potencial muito grande e é dessa forma que elas têm que ser tratadas, né? Não, se eu não tiver X mulheres, eu vou perder X homens, não vai fechar a legenda porque as mulheres não vão fazer o número de votos necessário para a legenda, eu não vou botar nenhum vereador. A preocupação é essa. É cumprir as metas. Exato. E nós não podemos hoje aceitar que nós sejamos usadas para cumprir cotas, para cumprir metas de leis que não estão direcionadas a nós. Porque essa é uma lei que não está direcionada a nós. Não diz ali que tem que ter 30% de mulheres. Nós podemos ser 70% mulheres, sim, por que não? É uma caminhada, é um desafio. E eu digo assim, ó, com toda a certeza do mundo, é muito difícil, é horrível estar sozinha na Câmara de Vereadores como mulher. Nós temos aí um sonho de criar uma procuradoria de mulheres em Butiá, que eu trouxe do governo federal há 2 anos e simplesmente eu não consigo. Como funcionaria essa? A Procuradoria da Mulher é assim, ó. Ela geralmente é composta por... Que é diferente da coordenadoria é diferente. Que já existe. A Procuradoria da Mulher, ela é da seguinte forma. A lei original dela fala em 3 procuradoras, que seriam 3 detentoras de mandatos, 3 vereadoras. Ela seria uma rede, né? Atenderíamos na Câmara, teríamos plantão 24 horas, né? E nós encaminharíamos, faríamos todo o encaminhamento das denúncias de agressão, Maria da Penha, violência, enfim, toda essa questão envolvendo mulheres. Nós receberíamos a denúncia, faríamos todo o encaminhamento e o acompanhamento do caso dessas mulheres, né? Inclusive nós temos lugares hoje que tem tem lugares para acolher essas mulheres. O que na época eu tinha conversado já e nós teríamos, porque daí a minha ideia seria, já que eu não consegui aqui, seria regionalizar. Fazer, não região carbonífera, mas pegar os municípios de ponta, de BR, Ratos, Butiá, Leão e Pantano. Fazer uma procuradoria regional, entre aspas, porque aí eu fui a Brasília, conversei com a procuradoria lá, elas me autorizaram a fazer isso. E aí nós faríamos essa regional e teríamos um espaço onde nós poderíamos acolher essas mulheres por um tempo até elas conseguirem a reintegração, juntando os 4 municípios. Os 4 municípios ajudando, né? O executivo, a prefeitura, enfim, ajudando no acolhimento dessas mulheres. Pelo que a gente está conversando agora, já deu para ver que realmente as mulheres revolucionam, né? E sempre pensando no coletivo. E é isso que é o papel do vereador, né? O vereador está ali justamente para ter essas proposições. A gente engrenou na conversa aqui, vai ter que fazer mais um intervalo e no próximo bloco a gente vai conversar mais a respeito do papel das mulheres, do difícil papel das mulheres na conquista do espaço político. Estamos de volta então, vamos continuar conversando com a nossa vereadora aqui de Butiá, Tayla. E Tayla, eu queria agora te perguntar um pouco como é participar de um processo tão intenso como é uma campanha eleitoral. Porque com certeza deve passar muito rápido e ao mesmo tempo é complicado, porque são muitos compromissos,
A família fica bem prejudicada, né, nesse aspecto, porque é muito intenso. Eu como moradora do município via muito, era caminhada, era bandeiraço, né, enfim, a forma de fazer campanha mudou também, né, hoje as redes sociais também estão influenciando muito nisso. Então, tu é uma geração nova de mulheres na política que tem as facilidades, mas também tem as dificuldades. E a gente sabe que é um processo bem, bem complicado. Conta um pouquinho pra nós. Então eu vou voltar lá para 2012, minha primeira eleição. Então volta lá. Onde eu fui a mulher mais votada do município. Ora, eu não mencionei esse fato, que bom que tu lembraste. É teu segundo mandato? Não, é o primeiro mandato. Na eleição de 2012, eu fui a mulher mais votada. Sim. Dos 99 candidatos, eu fiquei entre os 9, eu fui o 9º mais votado. Nossa. Mas a minha legenda não alcançou, me faltou 4 votos na legenda. Por isso que eu não entrei. Em 2016, eu fui de novo a mulher mais votada do município. Fiquei em 5º do total. E aí a minha legenda alcançou, eu fui a mais votada, inclusive dentro da composição, e consegui entrar. Mas, voltando a 2012, nós ainda tínhamos 3 meses de eleição. Em 2012 não eram só os 45 dias. A eleição iniciou dia 8 de julho de 2012. Eu fiz uma cesariana em 18 de julho de 2012. 10 dias depois do início da campanha. Então, com 15 dias, 8 dias da cesárea, e tudo 8, né? Com 8 dias da cesárea, eu fui pra rua. Tive um ponto inflamado. Antônia chorava desesperadamente dia e noite. Eram as noites inteiras balançando ela na sala e os dias inteiros caminhando. Nossa. Só que eu tinha que de 2 em 2 horas parar para amamentar. Então, às vezes eu tava lá no bairro Charrua, eu voltava no centro, porque ela estava com a minha avó, pra me lavar do suor e descansar um pouco para não dar mamar agitada, dar o mamar para ela e seguir a caminhada. E assim foram 3 meses, exaustivos, por momentos desesperadores, porque a noite era minha, ponto. Não tinha o que fazer. Quem estava ali embalando a noite inteira, e por muitas vezes eu estive na sala sentada chorando junto com ela, porque foi muito, muito cansativo. E quando terminou a eleição, que deu o resultado, eu estava eleita. Quando chegou a urna lá de fora, a minha legenda caiu e eu estava fora. Nossa. Foi um baque muito grande. Do céu ao inferno em poucos... em segundos. E eu estava... Bom, o pessoal já estava na frente de casa com tudo pronto para ir pro centro. E aí eu não deixei porque faltava a urna lá de fora. E quando chegou a urna lá de fora, eu caí. E aí outro vereador entrou. Inclusive eu tive 2 vereadores com menos votação que eu, eleitos, e eu fora. Esse critério só não perde o teu raciocínio, mas só para entender, esse critério permanece até hoje, não mudou nada. Não. Então, depois disso eu descobri que a minha filha chorava e gritava dia e noite, não era por cólica, era porque ela era intolerante à lactose. E aí começou uma outra função na minha vida, que eu disse, não quero mais saber de política. Deus o livre, outra eleição que nem essa, eu morro, não posso, não aguento mais. Antônia fez 1 ano e 9 meses, foi pra creche e eu fui trabalhar, né? Comecei a trabalhar na empresa Transcom, onde fiquei até março desse ano, né? Foram 5 anos de empresa. E sempre dizendo que eu não concorria mais. Quando se aproximou as eleições de 2016, a pressão começou a pegar. Não, porque tu tem que ir, porque tu tem que ir, porque ainda tu mais tem que com ir. um super resultado, né? E aí eu cedi aos encantos
E até porque é uma coisa que tu gosta. E fui pra luta de novo. E com toda essa dificuldade, né? A Antônia sempre... O Pedro sempre foi uma criança muito tranquila, né? A Antônia sempre foi um agito em pessoa. Então, a Antônia, nessa época, estava com 3 anos. 12, não, 13, 14, 15, 16, 4 anos. 4 aninhos ela estava. Eu trabalhava, de manhã e de tarde. Tinha a Antônia com 4 anos. E mais a função, né? O Pedro com 14, entrando na aborrecência. E uma campanha eleitoral de 45 dias, muito a fio. Quase 0 de dinheiro. Né? E foi muito louco. Foi muito louco. E qual era a tua sensação, assim? O que tu sentia? Tu estavas confiante? Não, por momentos não. Teve um momento... Porque depois dessa primeira invertida, né? A gente fica meio, né? Porque o que eu pensava? Eu fiz aquela votação em 2012, mas eu fiquei 4 anos fora de tudo do cenário. Ninguém mais sabia quem era a Tayla naquele momento. Então essa era a minha preocupação maior. Né? Eu sentia que a dificuldade ia vir ali. E eu sempre trabalhei muito com o pessoal que me ajudou, que nunca desabonasse ninguém, né? Que nunca falasse mal de ninguém, que tentassem vender a minha imagem e não denegrir a imagem de outro, né? Nós trabalhamos muito assim, isso foi muito bom. Por um momento, nós achávamos que... É que não é uma prática infelizmente, comum, né? E aí eu vou chegar nessa questão agora. Por um momento nós estávamos todos muito confiantes que eu estava muito bem. E aí, quando começou a ir pro final, nas 2 últimas semanas, eu comecei a tomar alguns golpes e algumas puxadas de tapete. E aí as coisas começaram a complicar pro meu lado. E aí por um momento nós achamos que não daria certo. Tanto que no dia da eleição, quando fechou a urna, quando fecharam-se as urnas, eu fui pra casa, liguei o rádio e pedi pelo amor de Deus que ninguém aparecesse na minha casa, porque eu queria ficar sozinha. E, enfim, quando deu o resultado final, não teve como ninguém ir pra minha casa, né? Todo mundo começou num griteiro lá e chegaram, enfim, a gente veio pro centro e comemorou muito. Porque realmente, assim, Denise, foram 2 eleições muito difíceis e até me emociona em falar. A última acabou aproximando bastante a minha família, meu pai e meus irmãos por parte de pai, que foi muito bacana, me apoiaram muito. A primeira eleição foi desesperadora por toda a questão da Antônia e do desgaste todo que foi. E ver as pessoas às vezes julgando a gente por coisas que não são reais, desabonando o trabalho que a gente tenta fazer. Se vulnerabilizando, né, no momento em que a gente precisa estar mais forte. Então isso entristece muito a gente, sabe? Porque hoje, eu olhando tudo que passou e tudo que eu venho passando, eu me sinto sozinha dentro da política. Sabe, eu me sinto totalmente sem apoio de lado nenhum, porque na Câmara eu sou uma oposição ao governo. Infelizmente, o meu partido hoje, não sei se ele lembra que eu existo. Mas deve lembrar com essa votação. Né? E as dificuldades são inúmeras mesmo, assim, em todos os sentidos. Tem que ter muita força de vontade, muita garra, muita vontade de fazer diferente, de fazer a diferença e saber que nós, mulheres, em primeiro lugar, temos que ser vistas como um ser humano, não como um decote, uma saia, um corpo bonito, a vereadora gostosa, a vereadora feia, a deputada linda, a deputada velha. Não é assim que nós temos que ser vistas. Nós temos que ser vistas como pessoas que querem mudar alguma coisa nesse país. Nós vamos dar um tempinho, a Tayla vai tomar uma aguinha e a gente já volta para o nosso último bloco.
Esperamos vocês! Estamos novamente então aqui no nosso programa Mulheres e continuaremos o nosso bate-papo de hoje com a nossa amiga Tayla, vereadora aqui do município de Butiá. E agora a gente vai falar um pouco sobre o apoio familiar que a Tayla menciona invariavelmente aqui na nossa conversa e que talvez, Tayla, me atreva a dizer que seja um dos pontos determinantes para que você, mulher que esteja nos assistindo agora e que gosta de política e que acha que poderia vir a somar nesse trabalho, acha interessante ou participa no movimento da comunidade ou na escola, porque tudo começa assim, né, Tayla? Nessas participações, onde a gente vai se posicionando e vai vendo que isso, de certa forma, modifica o ambiente, modifica o meio, né? Você que gosta desse tipo de trabalho, que sente que talvez até pudesse vir a ser, deve estar analisando o seu perfil familiar também. Será que eu teria esse apoio? Será que eu teria essa rede de proteção familiar me dando todo esse suporte? Porque realmente sem isso fica complicado. E talvez eu não tenha esse suporte porque eu não tenha me manifestado perante a minha família. E isso é importante porque ninguém adivinha as suas vontades, né? Se essas vontades não forem expressas de alguma forma. Ou se alguém, teu amigo ou uma pessoa que perceba, né? A Tayla deve ter tido sempre na vida dela, não a conheci quando criança, já passamos a conviver mais agora, mas a Tayla deve ter sido uma criança precoce, deve ter sido uma menina falante, né? Deve ter tido todas as características que ela mantém agora e com certeza a mãe, os familiares e os amigos, percebendo isso, foram o apoio que ela precisava, né, Tayla? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Denise, como eu disse lá no início, né, e essa é a base, né, que nós temos que ter e eu acredito que para tudo. Sim. Né? Eu acho que a base familiar, o apoio, a ajuda, o auxílio, o colo, o ombro, tudo. Eu acho que tudo que nós somos e fizemos na vida depende um pouco muito dessa base. E com certeza, se eu não tivesse essa rede de apoio, eu não seria vereadora hoje, né? Hoje a minha rotina diária é: de manhã eu fico em casa, lavo roupa, faço comida, arrumo a casa, limpo a casa. O que todo mundo faz. Arrumo a Antônia e largo na escola. Larguei a Antônia na escola, câmara. Aí eu vou pra câmara, passo a minha tarde na câmara, despachando alguma coisa, enfim, estudando. Eu estudo muita questão de projetos, né? Atendendo as pessoas, atendendo a comunidade, faço ou uma reunião aqui, uma reunião ali, enfim. 5 horas da tarde, saio da câmara, passo na escola, pego a Antônia e aí se tem mercado, vai no mercado, se tem, enfim, outra coisa pra fazer, depois das 5 com ela junto, o que é bem difícil, né? Depois disso vamos pra casa e aí começamos uma nova rotina, banho na Antônia, o Pedro chegando também com função de banho, arruma isso, arruma aquilo, faz a janta, dá a janta e bota pra dormir. E aí isso já são 1 hora da madrugada, que é quando a mamãe consegue tomar um banho, né? Porque mesmo que eles sejam grandes, Antônia, né, com 7 hoje, é fatal eu entrar pra tomar banho e ela ter alguma coisa pra conversar ou ter que ir no banheiro, né? Então, e agora no inverno fica que ele abre e fecha de porta, tu quase encarando, então é mais fácil fazer dormir pra depois poder resolver a ti, né? E a Antônia, ela tem uma coisa que eu botei, né? Não posso reclamar, que ela dorme, primeiro tem que rezar, depois tem que cantar,
depois tem que agarrar na mão, e ali se foram meia hora, 40 minutos até a Antônia dormir. Tem todo o ritual. Tem todo um ritual, que ela não dorme sozinha, ela dorme só depois de rezar, de eu cantar, e sem contar aquela coisa que ela resolve contar o dia todo dela depois que ela deita na cama. Que daí é mais... Sim, ela quer o contato com a mãe. Então, e hoje eu fico mais tempo com ela do que fiquei com o Pedro, né? Porque na época do Pedro eu trabalhava o dia inteiro e estudava de noite, que eu fazia faculdade. Então, o Antônio hoje tem um pouquinho mais de mim do que o Pedro teve. Não em amor, com certeza, mas em presença. Tempo, né? Então, a vida da gente é essa loucura. Então, às vezes... e os amigos são muito importantes, né? Essa semana, na terça-feira, eu tinha um evento na Fagundes da Copelme de manhã. E aí uma amiga disse pra mim que eu podia deixar a Antônia na casa dela, que a filha dela estuda com a Antônia, pra Antônia posar lá, pra que não precisasse tirar a Antônia de manhã cedo pra levar, sei lá, pra qual lugar, que eu ainda ia ter que ver pra onde que eu ia levar pra mim poder ir no evento. Então, eu tenho pessoas maravilhosas na minha volta e eu sou muito agradecida a Deus por isso. Né? Eu tenho uma família que... Família é família, né? A gente briga, a gente discute, mas estamos ali sempre. Né? Tenho amigos também maravilhosos, né? Que me ajudaram muito em campanha, que me ajudaram muito pós-campanha, que me ajudam muito hoje com os meus filhos. E é isso, eu acho que se a gente tem vontade, tem mais, é que primeiro de tudo chamar quem está na nossa volta. Se eu fizer isso, vocês me apoiam? E me apoiam de que forma? E me apoiam de que jeito? Se me apoiasse, se hoje eu tivesse pessoas que me apoiassem só no vamos lá, vai fazer, parará, eu não ia ter conseguido fazer nem a metade do que eu fiz até hoje. Mas tu ter as pessoas que te apoiam no pegar junto. Né? E não vou te negar, e mesmo com toda essa base, com tudo isso, tem horas que tu chega em casa e tu te sente uma pessoa sozinha por outros eles motivos, né? Porque por mais que as pessoas te apoiem, a tua vida quem conduz é tu. Né? É tu que vai ter que botar a comida na mesa, é tu que vai ter que resolver o problema da escola, é tu que vai ter que passar a noite acordada porque tá doente, é tu que vai ter que... E aí tudo se resume em uma única pessoa que é tu. E aí tu tem que ter essa estrutura para no outro dia tu levantar com um sorriso bem bonito no rosto, né? Vestir um saltinho, se arrumar e ir pra rua porque as pessoas têm que te ver bem. Então, às vezes, o travesseiro da gente é o melhor amigo que a gente tem. Mesmo com toda essa estrutura familiar, com toda a ajuda de amigos, com tudo que a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, tem horas que dá uma cansada, assim, dá um baquezinho que tu vai lá, agarra o travesseiro, dá uma choradinha, dorme, no outro dia tu vai de novo e é a vida que segue e a gente tem que... Quem nunca, né? Quem nunca, e vocês que sabem, né, muito bem que todos nós temos nossas fortalezas e as nossas fraquezas. Muitas vezes tem dias que as fortalezas vencem, outros dias vencem as fraquezas, mas o importante é acreditar que a gente vai ter um dia melhor. A gente já volta para o nosso último bloco com a Tayla. Estamos de volta, então, nosso programa Mulheres, através da TV Atualidade. Tayla, a gente conversou, já vamos para o 5º bloco e a gente poderia ficar conversando aqui. Se tivesse 10 blocos, nós conversaríamos 10 blocos. E eu espero, sinceramente, que vocês tenham conseguido pegar um pouco desse muito que a gente trouxe aqui, né? De tentar sensibilizar, tentar mostrar que para as mulheres, olha, eu acho que a palavra impossível é uma palavra que é arriscada, né, do nosso vocabulário, né? E ao mesmo tempo, em vários momentos, a Tayla demonstrando toda essa humanidade, essa coisa bacana
que hoje, Tayla, eu conheci um pouco mais de ti, que eu nunca tive a oportunidade como pessoa de conversar contigo, e eu te vejo assim, uma menina, né, alegre, uma pessoa do bem, não que eu não te visse antes como, mas a gente está acostumada a ver, né, a figura pública, né, a pessoa quando ela exerce uma função assim, a gente acha até que ela é meio inatingível, que eu bem não vou conseguir conversar com ela, meu Deus, é tudo de bom, né, então hoje eu vou sair com uma outra imagem tua, né, melhor, bem melhor, que bom, e eu acho que é isso, né, e o vereador, na verdade, ele tem que representar isso para o povo, né? Essa possibilidade, porque vocês estão ali representando uma aposta coletiva, né? Pessoas que apostaram na tua representação e tu é o povo, né? Nós somos o espelho, né? E as pessoas não podem achar que o vereador é melhor ou mais do que qualquer outra pessoa. Nós somos uma pessoa escolhida dentro de um monte de pessoas iguais para estar lá. Mas isso é uma postura do jovem político, eu noto, assim. Parece que a velha guarda é um pouco mais conservadora, né, nesse sentido, com essas formalidades e com essas coisas. E eu acho que essa evolução foi muito legal. Porque se a gente quer incentivar as pessoas a entrar para a política, a gente tem que deixar a política mais próxima dessas pessoas. Porque se a gente mantiver os padrões de antes, as pessoas não vão se achar aptas a, né? E é tão legal, tão tranquilo, né? E a gente percebe, Tayla, que tu tem, como todos os outros devem ter, muita vontade, né? Uma sede muito grande e ao mesmo tempo até uma preocupação ou uma frustração, porque o tempo passa muito rápido quando a gente vê o teu mandato acabou, e a gente tem aquela preocupação, toda mulher tem, né, toda gestora, seja do lar ou de qualquer atividade, a gente quer sempre balançar o que a gente fez, o que a gente pode fazer, né, isso é muito conflitante, né, imagino que ao mesmo tempo que é bom, tu tá exercendo uma coisa que tu gosta, que é talhada para isso e demonstra cada vez mais que é, mas tem muita frustração também em torno disso, né? Hoje, isso não é fácil. Hoje uma das palavras muito fortes, inclusive eu estava falando, acho que foi até com meu pai que eu comentei isso, eu me sinto muito frustrada às vezes por não conseguir fazer aquilo tudo que eu tinha aquele sonho e almejava que depois que eu fosse vereadora eu ia fazer acontecer. E, na verdade, nós estamos aí de mãos atadas, muita vontade, mas ao mesmo tempo de mãos atadas, sem poder fazer tudo isso que a gente sonha, né? Que almeja, que... Mas com certeza, Denise, assim, ó, tudo que tiver ao meu alcance, que for possível de buscar, eu vou buscar, né? As pessoas têm uma ideia de que nós somos inatingíveis, como tu disse, tem a ideia que a nossa obrigação como vereador é outra totalmente diferente do que de fato é, né? Tem a ideia que nós estamos lá ganhando rios de dinheiro, o que na verdade não é. Hoje o salário de um vereador em Butiá, ela não é um sonho de consumo. Não é um sonho de consumo. Tanto que praticamente as empresas hoje estão pagando a mesma coisa para os seus administrativos, né? É muito mais incomodação e muito mais frustração e muito mais do que realmente essa cobrança do que realmente tu recebe financeiramente, né? Então eu te diria que hoje assim, ó, financeiramente não compensa. Aí as pessoas dizem, porque o salário do vereador tem que ser igual do professor, tem que ser igual. Acho que o do professor tem que ser igual ao do vereador. Sim, não tem que menosprezar uma categoria. Exato, tu não pode diminuir um em detrimento do outro. Tu tem que entender que... Valorizamos. Exato, e é desgastante qualquer profissão. Vereador não é profissão, eu sempre digo isso, não existe a profissão vereador. Né? Nós temos um mandato, nós somos detentores de um mandato que dura 4 anos. Tu vai ficar mais 4? Não sei. Agora não é um emprego, não é um trabalho, entendeu? Mas tu tem muito trabalho. E a vida ali, o cotidiano, o roteiro, é de um trabalho normal. A gente se incomoda, tem os estresses, tem as incomodações, às vezes muito maiores. Tu viaja, tu fica fora de casa,
tu sai e deixa a tua família, e deixa teus filhos, e as pessoas só veem o quê? Uma coisa que eu até nem falo muito, porque eu não costumo pegar muita diária, sabe? Eu não sou até... Mas pego quando acho necessário, quando eu preciso, e é um direito meu, né? É um direito meu que eu tenho. Então as pessoas acham que a gente está passeando, acham que tu tá ali para pegar diária, que tu só pega diária, porque não sei o quê. Aí tudo envolve diária, as pessoas te criticam pelas diárias, mas assim, ó, eu acho o seguinte, é um direito teu. E tudo que é direito teu, tu não tá cometendo nenhum crime, tu não estás pecando por isso. Qualquer servidor tem direito a diária. Um servidor público de qualquer órgão tem direito a uma diária, né? Independente de valores, eu acho que vai muito da forma com qual a gente realmente tem a consciência de usar aquela diária, né? Eu, naquela minha luta da 290, que vocês sabem que eu venho brigando incansavelmente, eu fiz todo um roteiro, no meu carro, sem pegar diária, e não me orgulho disso. Eu fiz isso porque naquele momento eu não achei necessário. Se eu achar necessário, eu vou pegar. É meu direito, né? Eu acho que as pessoas têm que entender na hora da crítica, né? Eu acho a crítica maravilhosa. Eu sou crítica, eu sou autocrítica, mas a crítica ela é maravilhosa quando ela é construtiva. E ela tem que ter um fundamento. E fundamentada, né? A crítica pela crítica, ela não se sustenta. Não se sustenta e acaba virando uma coisa chata, né? Então, e tô falando dessa questão de diária não é por nada, porque eu não tenho problema nenhum com isso. Eu tô dando exemplo da forma com que as pessoas veem o vereador hoje, veem o agente político hoje, né? E eu acho assim, ó, que ao invés de tu cobrar, de tu ir pra rede social discutir, de tu ir pra, sabe? Quem sabe tu vai lá tomar um cafezinho dentro do gabinete e mostrar as tuas ideias pra quem tá lá, e quem sabe juntos conseguir trabalhar, e quem sabe juntos fazer alguma coisa melhor pro nosso município, pro teu bairro, pra tua rua. Ah, não adianta falar com eles não estão nem aí. Não é assim. Nós encaminhamos, tudo que chega pra mim eu encaminho. Agora eu infelizmente não posso ir lá asfaltar a tua rua, ir lá arrumar o bueiro que tá aberto. Vocês podem ir até um determinado momento. Exato. Depois já E até onde a gente pode ir, a gente vai. Eu tenho uma lei no município, que é muito pouco, que eu já divulguei de todas as formas, que o que é? É a questão das concessionárias e permissionárias, que é uma lei da minha autoria, né? Que as empresas tipo Corsã, CE, empresas de telefonia, de internet, tudo que elas fazem de manutenção, elas têm que deixar da mesma forma com que elas iniciaram, por exemplo, né? Sob pena de multa. Então a Corsã foi na tua rua tem calçamento, ela abriu um buraco, fez o que tinha que fazer, largou uma areia e foi embora. Multa? Ela tem que deixar o calçamento exatamente da mesma. Tem uma lei no município. Ah, mas o que adianta a lei? Adianta que se tu tá vendo, tu vai lá na prefeitura, vai na fiscalização e faz uma denúncia, tem uma lei. Ah, não adiantou a prefeitura, vai no Ministério Público. Eles são obrigados a fazer aquilo. Sabe? E aí as pessoas não têm o conhecimento, não querem, muitas não querem o conhecimento. E usam caminhos tortos para conseguir. Exato. Então assim, ó, tem dúvidas, precisa de alguma coisa, por mais que talvez a gente não possa ajudar no 100%, mas às vezes um cafezinho e uma boa conversa fazem uma grande diferença. E eu tô todas as tardes na Câmara, fora quando tem alguma reunião fora, né? Eu tô sempre lá a partir da 1h da tarde até às 5, porque tem que pegar a Antônia às 5. E à disposição de todos, sem exceção, no nosso município. E infelizmente, se eu não fiz mais, foi porque realmente eu não tive condições e não pude fazer. Mas, né, estamos avante, ainda temos aí mais um ano para trabalhar. E vocês podem ter certeza que do trabalho eu não fujo e nunca fugi, né? Então, e eu queria aqui deixar o convite, né? Que essa mulherada maravilhosa do nosso município venha para a política, mas venha de coração e peito aberto,
venham para ganhar, para concorrer, para ser, para se empoderar dentro da política e para fazer mais pelo nosso município. E se falta alguma coisa a mais, que pensem então nos seus filhos, nos seus netos e no futuro que vocês querem para eles, porque as pessoas falam que não gostam da política e não depende da política. Nós acordamos e dormimos política. Tayla, que show a tua conversa com a gente. A gente também quer dizer que nós estamos aqui, onde tu conheceste hoje, nos estúdios da nossa TV. E hoje tu foste convidada, a partir de hoje as portas estão abertas. Muito obrigada. Para que tu venha aqui, divulgue o teu trabalho, divulgue o trabalho do Legislativo como um todo, porque a nossa função é justamente levar a informação para que a gente possa contribuir também para uma geração aí de não só de políticos, mas cidadãos que querem uma mudança, porque a gente só querer a mudança já não basta, a gente precisa fazer a mudança, e rápido, né? E na política, como tantos outros setores, tem os seus problemas, mas tem muita coisa boa. Se a gente chegou onde a gente chegou, em estado, em município, em país, é porque a gente teve um trabalho, né, que não pode ser renegado. As manchas sempre falam mais alto do que as coisas boas, isso é da natureza humana, mas a gente tem que reverter isso aí também. A gente fica esperando, né, mais momentos como esse, e sempre que quiser, volte. E nós mulheres temos que, e aí é um clichê, né? Quem sonha sozinho é só um sonho, quem sonha junto é uma realidade. E as mulheres precisam e devem sonhar juntas. Então vamos sonhar e até o próximo programa Mulheres.